E é muito comum nós conhecermos pessoas, amigos ou familiares que já relataram ter um quadro de depressão, visto que os índices vêm aumentando nos últimos tempos. Algumas pesquisas apontam que 300 milhões de pessoas sofram dessa doença no mundo e só no Brasil 5,8% da população tem depressão, algo em torno de 11 milhões de pessoas. Quando analisados, esses dados causam-nos até um choque, mas são reais e precisamos ficar atentos quanto a essa realidade. Alguns estudos vão além. Dizem que 800 mil pessoas morrem por suicídio anualmente, sendo que esse tipo de morte é a quarta que mais mata entre jovens de 19 a 29 anos, na maior parte dos casos vinculada a sintomas depressivos. Este cenário pede para nós, jovens, casas espíritas também, uma atenção muito especial. Por isso nós vamos falar sobre este assunto hoje. Queremos saber por que os números de jovens que possuem depressão são tão altos, hein, Edson? Olha, é uma situação que ela é inusitada, né? Eu não sei se é por falta de informação, que se isso já existia antes ou não. O fato é que agora a gente tem essas informações e elas são alarmantes. E ao mesmo tempo a gente percebe que existe uma certa, como é que podia dizer assim, uma certa incerteza sobre o tema. A gente não sabe especificar, né? Olha, é isso ou é aquilo. Não? A gente pode fazer algumas conjecturas. Por exemplo, a vida hoje ela está se tornando cada vez mais complicada para as pessoas se colocarem profissionalmente, por exemplo. As exigências, né, tão maiores. Então o desafio para o jovem, né, é muito grande. O jovem que, por exemplo, hoje você percebe que existe aí uma certa separação nas classes sociais muito mais profunda do que existia antes. O jovem que está antenado, que tem o seu celular, que pode acessar, que tem seus jogos, enquanto que tem aqueles que não têm. E aí você pega nessa, na verdade a gente vai analisar, a maioria dos suicídios estão ocorrendo não na classe mais pobre. Mais abastada, assim, né? É na mais abastada. Tá? Então, não vou aqui querer estabelecer um vínculo ou querer dizer, olha, é isso que está acontecendo. Não, mas é se a regra, gente parar né? para pensar, se é na classe mais abastada, que é aquele que tem mais condições, que está recebendo mais, acho que está faltando alguma coisa. Então, quando você dá tudo, né? A pessoa não tem desafios, ela talvez não tenha limites, talvez ela não tenha regras, talvez ela não tenha até um conceito de espiritualidade, né? De conhecimento de uma determinada... Quando a gente fala espiritualidade, a gente vai falando aqui de qualquer religião em si, não precisa ser especificamente a espírita, tá? Sim. Se a pessoa não tem esse tipo de vínculo, se ela não acredita em algo além, e aí ela se frustra no mundo material, ela não vê dificuldades em fazer uma saída, né? Já que ela não tem nenhum tipo de crença após. Sim. Se ela se frustra aqui e ela não tem um preparo para ser frustrada, aí é uma grande tendência de buscar uma saída, né? É verdade. E às vezes a saída é a depressão em si, é o suicídio, né? Em função de não atender às suas expectativas. Depois a Elaine pode complementar, mas a gente vem reparando o seguinte, que está todo mundo, eu imagino, num processo de aprendizado sobre isso, né? Foi muito rápido essa mudança de uma forma de educar para a forma atual. A tecnologia vem invadindo os lares de uma forma muito, muito rápida. E as pessoas não estão preparadas para isso. Os pais não foram preparados para isso. Os professores não foram preparados para isso. A sociedade em si não foi preparada para isso. Então está na hora de repensar algumas coisas. Está na hora de começar a mudar alguns conceitos, né? Baseado nas informações que a gente está tendo aí, que são alarmantes, né? Essa questão da tecnologia, você trouxe alguns pontos, mas até mesmo as redes sociais, porque passa-se uma felicidade que às vezes o jovem não tem, e aí ele vê a saída realmente Exatamente. sair da vida, vamos dizer Ninguém assim. posta coisa negativa na rede Isso, social, posta. exatamente. Não posta. Então, aí
E outros meios de comunicação na rede social que poderiam ser utilizados para coisas positivas são usados com coisas fúteis. Basta você ver o que circula aí nos grupos com certeza. de WhatsApp Sim. e tal, né? A maioria das coisas é coisa fútil. Só bobagem. Aquela necessidade, aquele vazio, né, que na verdade tem. E a adolescência é um momento difícil, né? Então tem toda aquela transformação hormonal, você deixa de ser criança, né? E então aquela vida lúdica. E aí é o momento em que começam os compromissos, as responsabilidades. Então é quando o ser se dá conta de que, opa, peraí, eu tô aqui, mas eu tenho algumas obrigações, eu tenho que escolher de repente um caminho profissional, eu preciso definir quem eu sou, né? Porque até então ele foi guiado pelo pai e pela mãe, né? E pelo seu educador, e chega um momento que ele precisa assumir algumas responsabilidades, né? Então, os meninos vão entrando lá naquela fase de exército, né? Tem que escolher uma profissão, e aí vem realmente as dificuldades do ser humano, né? Passa da fase da infantil, né? Da criança, e começa a se tornar um adulto. Então, tem essa transição. E fora tudo isso, esses aspectos que o Edson abordou, né, no mundo de hoje, que você tem muito assédio, né, de toda forma, e muitas crenças equivocadas, né? E a gente vê isso até nos adultos, Vanessa. Né? Pessoas que muitas vezes sentem tanta necessidade de se expor em rede social, que num dia que ela não posta alguma coisa, ela se sente vazia, ou se ela não fizer alguma coisa para poder postar, né? Então ela posta o prato de comida, né? Eu vi gente postando a manicure, né? Tá fazendo o pé, posta o pé, né? Que tá fazendo a unha. Mas o pé era bonito, pelo menos. Eu não sei desse mérito, não vou entrar prato de nesse comida, o mérito. meu não é legal, não. Aí posta o prato de comida, né? Assim, tanta coisa vazia, e então Fica difícil, né? O que tá levando as pessoas a isso? E os jovens, o mundo que eles conhecem é esse. Então, cabe aos adultos mostrar esse outro lado, né? E colocar, acho que dar o devido valor às coisas. É muito lamentável esse índice. É bem assustador, né? Sim. É bem assustador. Muito alto. Se a gente for pensar, é um índice muito preocupante. Verdade. Eu queria fazer até uma observação ainda com base nisso que a gente está falando, essa abordagem, que a gente percebe que existe assim um paralelo, né, nos jovens de hoje, de uma futilidade muito grande. A futilidade que eu falo é de viver num ambiente, num mundo paralelo que não existe, que é o mundo do videogame, que é o mundo da fantasia, né? E é o mundo dos jogos, é um mundo em que eles interagem via jogos. E aí, a vida em si, que exige outro tipo de atividade, é uma vida muito chata, porque você tem que ter obrigações, você tem que fazer, você tem que acontecer, você tem que ser vencedor, você tem que ter as coisas, você tem que ter responsabilidades. E nesse mundo paralelo, é tudo muito tranquilo. Entende? Você tem o domínio sobre aquilo, né? Você domina, principalmente se você for bom no videogame, ou se você for bom na navegação. Então, isso cria uma situação em que quando o jovem tem que enfrentar de fato uma situação real, ele não está preparado. Porque ele não tem o controle. Ele não consegue usar o seu joystick, o seu, né, para poder controlar aquilo. Ele não sabe o que fazer. Verdade. Basta você ver o que aconteceu agora. Não saiu aí Os Vingadores no cinema? Sim. Olha a loucura que foi. Salas cheias, 3 horas da manhã. Tudo esgotado. Esgotado. Até tal. eu fui pegar uma fila Veja, eu não sou meu contrário, Deus. não sou contrário a isso. Eu acho que tem que ter, tem problema, né? mas você não vê, por exemplo, um filme um pouco mais sério isso acontecer. Um filme que trate realmente de um assunto, sabe, que faça as pessoas pensarem em suas vidas, as pessoas viverem as suas emoções, de fato.
Tem filmes assim que você vai ver as salas estão vazias. Não é uma crítica, é só uma constatação. E hoje estreia Kardec. Hoje estreia Kardec. Vamos fazer fila para assistir Kardec. Eu não ia nem falar do Kardec, porque já é um público mais segmentado. Né? Mas vamos aproveitar dele, né? Kardec. Trazer Então, só uma coisa, Fran. Então a gente precisa observar bem isso, tá? Verdade. Que existe essa vivência num mundo e de ilusão imaginário, num mundo, ele não é tão imaginário porque ele está ali, né? Você tem o controle sobre ele através controle dos aparelhos e tal, né? Mas que não reflete a realidade do dia a dia. Sim. E aí você tem que tomar uma atitude, né? Em função de que a vida está te cobrando alguma coisa, ou a vida está exigindo que você faça alguma coisa, você não tem um preparo. É verdade. O Douglas Rosa, de Guarulhos, diz aqui, ó, bom dia, Vanessa e todos os participantes. O tema depressão, não sei se é o que sinto, mas penso em dar fim à minha encarnação. Como é difícil viver no pior país do mundo. Aqui tudo dá certo para quem faz e comete erro. Estou sem trabalho, minha companheira está no sacrifício custeando tudo. Me sinto um nada. Estou com 55 anos, mas tenho uma saúde ótima. Mas me sinto mal. País de preconceitos. Desculpem. Elaine. É Douglas, né? Douglas. Ô, meu querido, vamos mudar essas crenças, né? O Brasil não é o pior país do mundo. A gente tem nossos desafios, mas a gente também tem que ter um olhar para as coisas boas. Realmente o mercado de trabalho nem sempre é justo, né? Com a pessoa que já está com 55 anos. Mas Deus é tão generoso e a vida, o universo é tão abundante que nós temos que nos ligar com essa abundância do universo, né? E quando a gente está nesse processo de reclamação, de se achar um nada, dificilmente a gente consegue encontrar uma solução ou a gente atrai coisas boas para a vida da gente. Vamos fazer um esforço aí, Douglas, mudar esse pensamento, tentar focalizar nas coisas boas. Que bom que você tem uma companheira aí que está lutando, né, para manter aí as questões financeiras, que Deus não te desamparou. Que bom que você tem uma boa saúde. Então, se apega nessas coisas boas, né, com fé, com confiança. Faça um movimento aí em benefício da sua mudança. Você vai conseguir, tenho certeza que as coisas vão melhorar para você, mas sai dessa energia aí que você tá bom, meu querido? E ele diz que a saúde é ótima, mas está sem trabalho. Pode começar, de repente, para um trabalho voluntário, de repente muda o padrão, né? Exatamente. Eu até entendo a situação dele, porque para ele deve ser vergonhoso, né? Sim. Num padrão em que o homem é o que tem que prover. É complicado. Esse padrão de machista que foi criado, né? Infelizmente, porque de que o homem tem que prover e a mulher, teoricamente, não. Então ele deve se sentir muito mal, viu, Douglas? Eu até entendo você. Só que a gente tem que repensar. Você falou aí pensa em dar cabo da sua encarnação. Isso significa que você acredita na vida após a morte, você acredita na reencarnação. Então, se você de fato acredita nessas coisas, você sabe que a morte não é o fim de tudo, né? Que você, na realidade, ao buscar essa fuga, talvez você esteja indo por um caminho que vai até agravar um pouco mais a sua situação atual. O que a Elaine falou é de extrema importância. Você tem que repensar, você tem que sair fora desses padrões que foram criados, né, que a gente vive num país, isso e aquilo, porque se você for olhar a história de outros países, você vai ver que nós não estamos tão mal assim, tá? Então, tente sair fora desses padrões, procure talvez um tratamento espiritual, por exemplo, né, para te ajudar. A Vanessa falou, né, de você se voluntariar. Olha, quando você sai fora da mesmice, quando você sai fora dessas ideias que trazem crises, que são ideias que tem muita gente passando bem. A gente precisa se reinventar, o que diferencia né, de um do outro, né? Talvez os padrões de pensamento. Então saia disso, busque um tratamento espiritual que eu tenho certeza que você vai... e se você também se inserir até num trabalho voluntário, como sugeriu a Vanessa, talvez você mude os seus rumos, viu? E não fique envergonhado pelo fato de você não estar conseguindo. A Elaine falou bem, você tem uma companheira aí que está te apoiando. Puxa, valorize isso que você tem, tá?
Porque eu conheço pessoas que nem isso têm, viu? É mesmo. Você sabe, Ivan, se você me permitir falar uma situação aqui para o Douglas, eu atendi um cliente ontem no escritório, e mais ou menos na faixa etária dele, do Douglas, e perdeu o emprego também. Trabalhava numa transportadora como encarregado, tinha um bom salário. E ele perdeu o emprego e até por questões da idade, ele resolveu vender açaí. Então ele me contou ontem, ele falou, doutora, eu não estou mais procurando emprego, porque o açaí já está suprindo as minhas necessidades. E ele está super feliz, ele foi vender açaí. Ele falou, nunca imaginei que eu fosse me encontrar profissionalmente vendendo açaí. Legal. No começo ele tinha até vergonha, nem ele está indo bem. Então a gente precisa se reinventar. Outras alternativas. A gente precisa se reinventar. O trabalho informal muitas vezes é uma saída para trazer essa dignidade que a pessoa está buscando, né? O Douglas não disse a profissão dele, mas a pessoa às vezes passou uma vida inteira trabalhando numa empresa, registrado, CLT, né? Então está acostumado a ter o seu salário, suas férias, seu 13º, mas às vezes a vida está te colocando numa outra de uma outra forma. Então busque outras saídas no mercado informal e tudo. Eu queria até sugerir para o Douglas, se ele puder assistir uma palestra que eu tenho lá no meu canal, que é Aceitando Perdas. Ah, legal. Essa palestra eu acho que é interessante, viu, Douglas, para te ajudar aí a se reposicionar. No YouTube, coloca... No YouTube, procura por Edson Figueiredo. Aceitando e lá Perdas. no playlist tem os programas de TV e tem as palestras, né? Procure lá em palestras Aceitando Perdas. E permaneça sempre aí na sintonia da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior, que tem sempre mensagens de otimismo, de autoestima para você. Obrigada por ter compartilhado também a sua história conosco. A gente sabe que tem outras pessoas passando, né, pela mesma situação e é bom a gente falar aqui.